Bem, pessoal, dando aqui continuidade à aula demonstrativa de direito eleitoral para a revisão final do MP de São Paulo, vamos tocar agora em outro tema muito importante para a prova de vocês, que são os crimes eleitorais. Nós sabemos que a legislação eleitoral tipifica diversas matérias, legislação eleitoral que, via de regra, é defasada em seu caráter democrático, em seu caráter constitucional. A maioria dos crimes estão lá entre os artigos 289, que tratam das disposições gerais criminais eleitorais, até o artigo 354 do Código Eleitoral, e nesse universo temos diversas disposições que não foram recepcionadas pela Constituição, pela ausência de lesividade penal, pela ausência até de descrição da conduta penal específica. Temos crime, por exemplo, de furar fila na hora de votar. Temos crime, por exemplo, de fazer propaganda em língua estrangeira, em um contexto global, em um contexto universal, que é incompatível com a atual realidade mundial e constitucional. Temos também crimes que dizem respeito à elevação de preços de produtos, como se ainda fosse possível o Estado realizar tarifação, controle de política de valores, de serviços ou produtos. Então, há diversos dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição. Mas nós temos que fazer um estudo aqui analítico do direito penal eleitoral, a começar pelo que seja crime eleitoral. E aí você deve estar olhando e dizendo, esse professor é louco. Crime eleitoral é o que a lei eleitoral diz que é crime. E aí eu vou dizer para você, não, não é isso. Crime eleitoral, para ser crime eleitoral, para ser uma infração penal eleitoral, não basta a sua tipificação na legislação eleitoral. Isso é muito pouco. Isso é o conceito formal de direito penal, de crime eleitoral. Para que haja uma infração penal eleitoral, além da tipificação formal, é preciso que aquela conduta concretamente viole um bem jurídico eleitoral, relativo à lisura das eleições, aos direitos políticos, à nacionalidade e assim por diante. O TSE e o STJ vêm apresentando decisões nesse sentido. Vejamos aqui uma. Compete à Justiça Federal e não à Justiça Eleitoral processar e julgar o crime caracterizado pela destruição de título eleitoral de terceiro, quando não houver qualquer vinculação com pleitos eleitorais. E o intuito for tão somente impedir a identificação eleitoral. E aí vem a melhor parte. A simples existência no Código Eleitoral de descrição formal de conduta típica não se traduz incontinente em crime eleitoral, sendo necessário também que se configure o conteúdo material do crime. Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da vontade popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral específico, faz-se necessária para a sua configuração a existência de violação do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligada aos valores referentes à liberdade do exercício do voto, à regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo democrático. Outro exemplo muito claro disso, retenção de título eleitoral. O Código Eleitoral tipifica como crime, a lei das eleições, lá no artigo 91, também tipifica isso como crime. Mas, se uma pessoa fizer a retenção do título eleitoral de uma pessoa, não para fins eleitorais, mas para impedir que ela ajuize uma ação popular, já que o título é a prova da cidadania para fins de ajuizamento da ação popular. Haverá crime eleitoral? Haverá violação à lesão dos bens jurídicos eleitorais? Certamente que não. E aí não haverá competência da Justiça Eleitoral para apreciar esse fato. Portanto, tomem cuidado. Não basta a mera tipificação na lei eleitoral para caracterizar um crime eleitoral. Muito cuidado.
Muito bem. E aí chegamos a um grande dilema também. Qual a natureza jurídica dos crimes eleitorais? É crime comum ou é crime político? De antemão, vocês vão saber que a doutrina majoritária diz que são crimes comuns e não crimes políticos. Portanto, para fins de prova, vocês vão marcar sem medo de errar crimes comuns. Aonde você lê crime eleitoral, você vai ver crime comum. E qual é a relevância prática desse debate? Ora, se os crimes eleitorais forem considerados como políticos, eles são de competência da Justiça Federal e não da Justiça Eleitoral. E da decisão de primeiro grau, por exemplo, só cabe recurso ordinário direto para o Supremo, sem apelação. No mesmo sentido, não pode haver a concessão de extradição de estrangeiro pela prática de crime eleitoral, como determina a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 52. E uma condenação anterior por crime eleitoral não gera reincidência à luz do artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Além disso, a competência, a atribuição para a investigação será concorrente entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E aqui a questão somente prática de que haverá maior impunidade por conta da falta da capilaridade do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal. Temos também uma outra característica bastante sui generis dos crimes eleitorais, que diz respeito ao regime jurídico híbrido. Por que regime jurídico híbrido? Porque o Código Eleitoral traz disposições penais específicas referente a esses delitos, que manda aplicar o Código Penal somente de maneira subsidiária. Então, há um regramento, tanto penal como processual, bem específico dos crimes eleitorais, que tem prioridade sobre a normatividade penal comum. Vocês devem ficar atentos a isso. É o que diz exatamente o artigo 287 do Código Penal. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal, porque não há uma teoria geral do direito penal eleitoral. Então, o Código Penal é aplicado naquilo que a legislação eleitoral não dispuser de maneira diversa. Isso é o próprio Código Penal que também diz no artigo 12, que as regras penais, as regras gerais deste Código, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, e o Código Eleitoral é lei especial, a Lei 4737 de 65, se esta não dispuser de modo diverso, ok? Princípios aplicáveis. Ora, se os crimes eleitorais são crimes comuns, é claro que eles seguem a principiologia constitucional referente a esses delitos. Então, princípio da culpabilidade, princípio da lesividade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, todos esses princípios são aplicados aos crimes eleitorais. Porém, no que diz respeito ao princípio da insignificância, e isso é muito importante para fins da sua prova, vocês devem ter em mente que, via de regra, não se admite, como acontece nos crimes contra a administração pública, a aplicação do princípio da insignificância, em especial naqueles crimes que visam tutelar a rigidez do serviço público eleitoral, dos cadastros eleitorais, a lisura do processo eleitoral, a liberdade do eleitor. Crimes dessa natureza não comportam, sem sombra de dúvidas, a aplicação da insignificância. Trago aqui, portanto, um exemplo do TSE, em que ele diz expressamente que inaplicável o princípio da insignificância ao crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei das Eleições, o crime de boca de urna, porque o bem jurídico tutelado é a liberdade de exercício do voto. Decisão aqui bem recente, de março de 2017. Outra característica bem própria dos crimes eleitorais diz respeito à tipificação exclusiva na modalidade dolosa. Se vocês pegarem a legislação penal eleitoral, não vão ver nenhuma menção à negligência, à imprudência ou à imperícia.
todo crime eleitoral só comporta a sua prática na modalidade dolosa. Agora, isso não significa dizer que alguns crimes, apenas quando a norma expressamente o exigir, dispensam o dolo específico. Então, regra geral é o dolo genérico de praticar aquele determinado comportamento, independente de querer beneficiar, prejudicar, independente do resultado da pessoa, do candidato da pessoa ganhar, perder, não interessa. Via de regra, o dolo é o genérico, porém, quando a norma expressamente exigir, aí sim há necessidade do dolo específico, como, por exemplo, nos delitos de falsificação de documento público ou privado, em que a norma penal, o artigo 350, diz que é preciso que o documento seja falsificado para fins eleitorais. Então, para fins eleitorais, demonstra que há necessidade da finalidade específica da conduta de falsificação. Tá bom, pessoal? E o sistema punitivo diferenciado. O que isso significa? Significa dizer que, via de regra, os crimes eleitorais se submetem ao regime punitivo ordinário. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, penas de multa. Porém, há crimes específicos que só comportam a sanção de cassação de registro ou do diploma. Igor, me dá um exemplo? Vou te dar um que é muito bom de cair em prova. Artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, que diz que é crime eleitoral punível somente com a cassação do registro ou do diploma, usar veículo ou embarcação oficial nos 90 dias anteriores ao pleito. Usou veículo ou embarcação oficial 90 dias antes do pleito, cassação do registro ou do diploma. Sistema punitivo diferenciado. E qual é a repercussão prática desse sistema punitivo diferenciado, Igor? Ora, os crimes que têm as penas ordinárias do Código Penal vão se submeter ao regramento despenalizador da Lei 9.099 de 95. Portanto, é possível aplicar transação penal, é possível aplicar suspensão condicional do processo, mas nos casos em que a pena é sui generis, em que há esse sistema punitivo diferenciado, não se aplica os institutos despenalizadores da Lei 99 de 95, tá bom? Vamos ver aqui como o TSE vem decidindo nesse sentido. As leis 9099 de 95 e 10.259 de 2001, no que versam o processo relativo a infrações penais de menor potencial ofensivo, são de início aplicáveis ao processo penal eleitoral. A exceção corre à conta de tipos penais que extravasem, sob o ângulo da apenação, a perda da liberdade e a imposição de multa para alcançarem, relativamente a candidatos, a cassação de registro do, conforme é o exemplo, o crime do artigo 334 do Código Eleitoral. Isso daí é entendimento já pacificado, não há a menor dúvida, tá certo, pessoal? Temos também a questão da padronização das penas mínimas. É muito comum os crimes eleitorais falarem pena, reclusão até tantos anos, detenção até tantos anos. E qual é a pena mínima, já que o dispositivo não fala? A resposta está exatamente no artigo 284 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a detenção e de 1 ano para a de reclusão. Pessoal, muita atenção, por favor, no artigo 284. Isso é um assunto que cai bastante em prova escrita, em prova objetiva e em prova oral. Pergunta-se sempre qual é a pena mínima quando não está prevista para os crimes de reclusão,
para os crimes punidos com detenção. Então, decorem, 15 dias para a detenção, 1 ano para os casos de reclusão, tá bom? E muito bem. Próximo assunto, competência legislativa dos crimes eleitorais. Como nós sabemos, a competência legislativa para a criação de tipos penais e os crimes eleitorais, como nós vimos, são crimes comuns, é da União, competência privativa da União. Lembrando sempre que a criação dos tipos penais em observância ao princípio da reserva legal só pode ocorrer mediante lei em sentido estrito, cuja competência é privativa da União. Portanto, não pode ser criado por meio de medida provisória, por ato regulamentado do TSE, nem mediante lei delegada, como proíbe o artigo 68, inciso 2 da Constituição Federal, tá certo? Temos aqui basicamente a disposição destes crimes eleitorais no Código Eleitoral. E aí, quando eu falo de Código Eleitoral, vocês devem lembrar que o Código Eleitoral possui natureza de lei mista. Por que lei mista? Porque a Constituição Federal, no artigo 121, diz que cabe à lei complementar regulamentar a competência do Poder Judiciário Eleitoral, competência, organização. Então, nessas matérias, o Código Eleitoral foi recepcionado como lei complementar. Nas demais disposições, foi recebido como lei ordinária. Então, as leis ordinárias podem modificar o Código Eleitoral na parte criminal. Na parte de organização, competência do Poder Judiciário, somente lei complementar, tá bom? E aí temos aqui as disposições penais eleitorais, que não vêm ao caso aqui, não são interessantes nós debatermos. E vocês precisam ficar muito atentos aos pseudocrimes eleitorais. Significa dizer o seguinte, que o ambiente eleitoral de determinada conduta delituosa não é determinante para a caracterização dele como delito eleitoral. Não é porque eu prestei um falso testemunho na promotoria eleitoral, perante o juiz eleitoral, que isto é crime eleitoral. Porque o primeiro requisito lógico para existir um crime eleitoral é a sua tipificação na legislação eleitoral. E não há, na legislação eleitoral, crime de desacato eleitoral, crime de falso testemunho eleitoral, por exemplo. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Trouxe aqui uma decisão interessante que eu encontrei no TSE, referente a ofensas irrogadas fora da ambiência política eleitoral contra a honra de magistrado e de juiz no bojo de comício. O STF entendeu que não é crime eleitoral. Ato infracional eleitoral, pessoal. Ato infracional eleitoral. Uma vez praticado ato análogo ao crime eleitoral por criança ou adolescente, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que cabe à justiça comum, vara da infância e juventude, apreciar o feito. STJ já consolidou esse entendimento, ok? Mas o maior não fica imune. Há duas possibilidades de responsabilização desse maior. Se o terceiro apenas induz, sem praticar qualquer ato auxiliar de execução, ele deve responder pelo crime de corrupção de menores perante a justiça comum. Mas, se o terceiro pratica ato executório do crime eleitoral e possui domínio do fato ou se enquadra na condição de autor material, ele deve responder em concurso de crimes pela corrupção de menores e o respectivo crime eleitoral, todos perante a justiça eleitoral, tá certo? Então, pessoal, aqui foi apenas uma amostragem de como vai ser a nossa abordagem para a revisão do MP de São Paulo. Eu agradeço a atenção de todos, aguardo vocês, lembrem-se que
o SERS está com desconto de 40% até o dia 4 de setembro para quem se matricular no aulão de véspera. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais como meio de contato, se vocês quiserem falar comigo no Instagram, é @Prof. Igor Pinheiro. No Facebook é Igor Pinheiro. Tá bom? Venham com a gente que a aprovação de vocês vai ficar muito mais fácil. Um grande abraço e até lá.